Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos fluxo em superfície, que é gráfico. Nós já vimos o que é fluxo. Eu pego uma superfície orientada e eu imagino que isso aqui é uma tela. E eu vou pegar a tela e colocar dentro de um rio. A água vai passar daqui para cá. A minha pergunta é: qual é o volume de água por unidade de tempo que vem deste lado para este lado? Isso é o fluxo, que é esta integral de superfície, o produto escalar entre o vetor velocidade e a normal à superfície. O vetor velocidade f indica que neste ponto aqui a água está indo para lá com uma certa velocidade. Também já vimos que esta integral de superfície ela pode ser calculada assim, como uma integral iterada. Eu procuro uma parametrização para a superfície, daí é o campo aplicado na parametrização, produto escalar com este vetor. E este vetor é obtido como sendo o produto vetorial entre as derivadas parciais da parametrização. O que eu quero fazer agora é simplificar este processo. Quando a superfície for gráfico de função, eu serei capaz de trocar este vetor por algo que vai ser mais simples. É o gradiente de uma certa função g. Depois eu explico os detalhes técnicos. Vou começar fazendo as contas. Que história é essa de função g? Por enquanto, só o seguinte. Aqui eu tenho uma superfície, que é o gráfico da função f. Eu vou definir uma função g, que ela é o seguinte. Eu vou passar a f para o lado de cá. Pega a f e passa para o lado de cá. De maneira que o z é positivo. Esse z tem que ser positivo quando eu observo que a normal, a superfície aponta para cima. Aqui eu tenho uma superfície que é gráfico de função, mas eu noto que o vetor unitário aponta para baixo. A partir da função f, que tem este gráfico, você vai fazer o seguinte: passar o z para lá, de maneira que o z fica negativo. Esse z negativo ele é importante porque a normal aponta para baixo. Então ficou assim. Se eu quiser calcular o fluxo desta maneira bem simplificada, eu preciso construir uma função g. E a função g ela surge a partir da função f. E a função f tem como gráfico a superfície em que eu vou calcular o fluxo. Você vai passar esse termo em f para lá ou para cá. A escolha correta é aquela em que mais e para superfícies assim, menos e para superfícies assim. Então aqui eu passei a f para cá, aqui eu passei o z para lá. Primeiro, um exercício, que é assim. Qual o fluxo deste campo através desta superfície? E a superfície está orientada por vetores normais unitários para cima, x e y nesse intervalo. Tem aqui uma superfície, que é gráfico de função, ela está orientada assim. Eu quero saber qual é o volume de água que passa daqui para cá por unidade de tempo, sabendo que a velocidade dessa água é dada por isto daqui. Como é que se calcula? Então, o fluxo ele é o produto escalar do campo velocidade com o gradiente da g. Eu vou começar pela g. Superfície está orientada assim, esse vetor aponta para cima. Então, aqui eu vou isolar de maneira que o z seja positivo. Então, eu vou pegar estes termos e passar para cá. Então eu vou ficar com mais e. O mais e é importante porque isso está para cima. Foi o que eu fiz, ó.
Aqui eu tinha o z, eu peguei aquele 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e passei para o lado de cá. Ficou assim. Peguei esse, passei para o lado de cá. Eles ficaram aqui. Aqui, aqui e aqui. Tinha o z. Isso é minha função g. Agora eu vou calcular o gradiente dela. Derivo tudo isso aqui em relação a x. 2x. Derivo tudo isso em relação a y. 2y. Derivo tudo isso em relação a z. Dá 1. Esse 1 aqui é aquela história de que este vetor gradiente tem que ser positivo aqui no final, porque esse mais 1 indica que aponta para cima. Calculei o gradiente da g. O fluxo é f escalar gradiente da g. A f está aqui. Y menos x, xe. O gradiente está aqui. 2x, 2y em 1. 2x, 2y em 1. Tenho um produto escalar para fazer. Primeira componente com primeira componente, segunda componente com segunda componente, terceira componente com terceira componente. Esse 2xy daqui cortou com esse menos 2xy daqui. Esses dois cortaram. Sobrou só xz. E o z é dado por 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então sobrou o x e o z. Distribuo 4x, aqui x com x ao quadrado, x ao cubo, x com y ao quadrado, xy ao quadrado. Vou integrar em y. 4x em relação a y é constante, então ficou 4xy. Aqui eu tenho x ao cubo, integrado em y. X ao cubo em relação a y é constante, então vai ficar x ao cubo y. Aqui tem que integrar. Integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. E esse x aqui, ele é constante em relação a y. Os extremos de integração foram dados no enunciado, de 0 a 1, de 0 a 1. Então, por isso que a minha integral é de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Eu já estou aqui. Eu já integrei a parte de dentro. Teorema fundamental do cálculo. Substituo de cima, primeiro, 1 aqui e 1 aqui. Subtraio, coloco 0 aqui e 0 aqui. Então, a parte do 0 vai cortar tudo. Ó, coloquei o 1 no lugar do y. 4x menos x sobre 3, 11x sobre 3. Isso aqui são 12 terços menos 1 terço, 11 terços. Ainda tem um x ao cubo aqui. Aqui são só contas. Vou integrar em x. A integral do x, x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. O 2 multiplica o 3, fica um 6 aqui. Integral de x ao cubo, x na quarta sobre 4. De novo, o teorema fundamental do cálculo. Eu substituo o 1 aqui no lugar do x. Subtraio e substituo 0 no lugar do x. Então, eu cheguei aqui. O MMC entre 6 e 4 é 24. 24 por 6 dá 4. Vezes 11, 44. 24 dividido por 4 dá 6. Vezes 1 dá 6. Então, eu cheguei em 38,24. O que é esse número? Digamos que a unidade é centímetro por segundo. Passam 38 sobre 24 centímetros cúbicos de água a cada segundo daqui para cá. Bom, vimos o que é o fluxo e que ele foi facilmente calculado assim. Eu não precisei procurar parametrização da superfície. Essa parte aqui do gradiente da G foi bem rápido. É só cuidar aquele detalhe de apontar para cima, apontar para baixo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Agora falta justificar que isso é isso. A ideia é assim, ó. Aqui eu tenho a minha superfície, que ela é gráfico desta função f. Quando eu olho para cá, eu enxergo o gráfico da função f. Agora eu vou olhar para cá e vou enxergar de outra maneira. Eu defino a função g, em que eu peguei a f e trouxe para cá. Aqui está a minha função g.
Quando eu coloco 0 no lugar da g, o que eu tenho é esta expressão aqui de cima. O que é isto daqui? Quando eu olho para cá, eu enxergo a superfície de nível 0 da função g. Esta superfície, agora eu posso enxergar como sendo a superfície de nível 0 de uma certa função g. Então, eu enxergo o objeto sobre 2 pontos de vista. Como sendo o gráfico desta função f, como sendo a superfície de nível 0 desta função g. E nós sabemos que o gradiente ele é ortogonal à superfície de nível. Então, o gradiente da g é um vetor ortogonal a esta superfície de nível. O gradiente da função g é isso daqui, ó. Eu derivo tudo isso aqui em relação a x. Eu derivo em relação a x na componente i, só tem x aqui. Derivo tudo isso em relação a y. Vai dar a derivada dessa função em relação a y na função j. Derivo tudo isso em relação a z. Ficou 1k. Eu acabei de ver que este vetor, ele é um vetor ortogonal a este objeto, que é a superfície de nível 0 da função g. E essa resposta aqui nada mais é do que aquele produto vetorial. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho um resultado, eu sei que o gradiente da g é isso, e eu inclusive sei que isso é ortogonal a este objeto. E essa resposta, ela é exatamente isto daqui. Então, o que eu estou fazendo é mostrar que esta conta é exatamente esta conta aqui. Então, vou calcular aquele produto vetorial. Como é que funciona? Primeiro eu parametrizo a superfície. Parametrização de superfície, que é gráfico de função, x, y e AF. Calculo as derivadas parciais. Vou derivar tudo isso aqui em relação a x. Aqui vai dar 1. Derivada em relação a x aqui dá 0. Derivada em relação a x, a derivada em relação a x. Pego a parametrização, derivo em y. X em relação a y, 0. Y em relação a y, 1. Derivada dessa função em relação a y. Vou calcular o produto vetorial. Pego esse vetor, coloco aqui. Pego esse vetor, coloco aqui. Regra de Sarre. Pego esta coluna e coloco aqui. Pego esta coluna e coloco aqui. I com 0, já deu 0. J com esse 0 vai dar 0. K com 1 com 1. Sobrou uma componente K. J com 1 com F. Derivada em relação a Y. Ficou aqui, ó, trocando o sinal, porque neste sentido, troca de sinal. I com F com 1. Ficou I com F, derivada em relação a X. Neste sentido, trocando de sinal. K com 0, zerou. O que está acontecendo aqui? O gradiente daquela função g, ele é exatamente o resultado deste produto vetorial. E este produto vetorial surgiu da parametrização de uma superfície que é gráfico de função. Logo, eu posso trocar isso por isso. Logo, eu posso trocar isso por isso. E essa continha é bem mais rápida do que essa. Então, é assim que eu vou calcular o fluxo quando a minha superfície for gráfico de função. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e é isso daí.